porque o dia dele está muito tomado por essas atividades que ficam sobrepostas e não dão tempo para a pessoa interpretar, analisar a atividade profissional dela. O profissional de saúde normalmente assume esse tipo de coisa. E por que que a gente faz isso? Por que que, naturalmente, essa é uma prática comum dos profissionais de saúde? Vocês estão no Saúde e Finanças, sejam bem-vindos. Nossa intenção aqui é ajudar o profissional de saúde a superar os problemas financeiros da sua carreira. É esse conteúdo que a gente tem trazido e que nós vamos divulgar cada vez mais aí nas nossas redes sociais, com a intenção de dar um suporte para o profissional de saúde, porque gestão financeira é algo que não se aprende na faculdade. Nossos cursos de saúde não ensinam como lidar com dinheiro, e isso é muito importante, é fundamental na carreira de qualquer profissional. E a nossa intenção é trazer aqui algumas dicas importantes de princípios de finanças, de economia, de contabilidade básica, que vão ajudar o profissional de saúde a tomar decisões mais sólidas, mais responsáveis a respeito de decisões que ele precisa tomar na sua carreira. Será que eu tenho que comprar esse equipamento agora? Será que é melhor eu alugar esse consultório ou não? Eu recebi uma proposta de trabalhar no lugar X ou Y. Será que é vantajoso ou não? Então essas decisões do dia a dia da carreira do profissional de saúde precisam ser tomadas com muita responsabilidade e com conhecimento de causa, né? É muito ruim você tomar uma decisão que pode direcionar a sua carreira pelas próximas décadas sem saber o que você está fazendo. Então, a nossa participação aqui em todos os canais das nossas redes sociais, no nosso Telegram, nos podcasts que a gente tem divulgado, é sempre nesse sentido de trazer valor para o profissional de saúde, de algo que ele não estudou na faculdade, com certeza. E a gente tem a intenção de ajudar todo mundo aí a seguir com uma carreira sólida e próspera. Nossas lives aqui têm sido todas as terças e quintas-feiras, às 8h08 da noite, e cada dia com um tema diferente. Hoje nós vamos falar a respeito de algo que é muito comum entre os profissionais de saúde, que é a questão de ficar assumindo muitos compromissos profissionais simultaneamente. Normalmente o profissional de saúde, quando entra no mercado de trabalho, ele pode entrar de forma empreendedora, pode abrir o seu consultório, a sua clínica, ou pode começar com um emprego, trabalhando em algum hospital, alguma clínica, ou o educador físico, por exemplo, trabalhar numa academia, o profissional de estética trabalhar num salão, num centro de beleza. Ou então ele vai fazer muita parceria, muito comum fazer isso, né? Trabalhar a troco de percentual de atendimento, recebendo percentual do pagamento que o cliente que ele atendeu paga para aquela instituição. E o que acontece muitas vezes é que ele chega num lugar, tem disponibilidade para atender, e a pessoa fala, tem, na segunda e na quarta de manhã. Ou seja, quando fala uma coisa dessa, a pessoa já divide a semana dela em, no mínimo,
10 buracos. 5 manhãs e 5 tardes. Bem, já estão 2 buracos preenchidos, segunda e quarta-feira eu já tenho que fazer. Agora eu preciso tratar de preencher as minhas outras lacunas da minha semana. E aí ele vai procurar algum lugar que ele possa atender na segunda à tarde, na terça-feira, na quarta à tarde. E depois que ele acaba enchendo todas as manhãs, todas as tardes, às vezes aparece uma possibilidade de um plantão à noite ou de uma atividade em horário de almoço. O profissional de educação física é um profissional que tem os horários de trabalho muito diferentes, porque o cliente dele, o aluno do professor de educação física, não vai fazer ginástica no horário comercial. Muito raro isso. O aluno do personal trainer quer treinar antes de ir para o trabalho. Ele quer treinar às 6 horas da manhã. Ou no horário do almoço. Outros depois que saiu do trabalho. E tem gente que trabalha até às 19. O cara que sai do trabalho às 19, ele marca o personal dele para 19h40, 20 horas. Então, o profissional de educação física é aquele sujeito que acorda 5 horas da manhã e vai dormir às 11 da noite. Passa o dia todo preenchendo aquelas lacunas do dia dele, enchendo a semana dele de atividades. E é muito difícil você encontrar um profissional de saúde que tem uma atividade só, ou que tem 2 atividades só. Normalmente são atividades que exigem muito deslocamento. Todos nós já chegamos num consultório médico, está marcado a sua consulta lá para 1h da tarde, você chega 15 para 1, a recepcionista fala que o médico ainda não chegou, aí você senta lá para esperar, o cara chega 1h40, correndo, pedindo desculpas, já tem 3 pessoas esperando, aí ele atende a agenda toda, quando termina, estava previsto para terminar às 6, mas como ele já começou atrasado lá, vai terminar 6h50, 7 horas, e ele já está olhando no relógio porque ele tem que ir para um hospital, às vezes esse hospital fica a 30 quilômetros de distância, ou seja, ele chegou correndo e ele vai sair correndo também. Ele não presta atenção nas coisas que estão acontecendo ali naquele consultório, nos problemas, ele não resolve parte administrativa, porque o dia dele está muito tomado por essas atividades que ficam sobrepostas e não dão tempo para a pessoa interpretar, analisar a atividade profissional dela. O profissional de saúde normalmente assume esse tipo de coisa. E por que a gente faz isso? Por que naturalmente essa é uma prática comum dos profissionais de saúde? Normalmente é porque a pessoa precisa de renda, né? Precisa ganhar dinheiro. E, puxa vida, eu sou um trabalhador, eu tenho a minha manhã de segunda e a minha manhã de quarta preenchidas, eu não aceito que a tarde de segunda e quarta estejam livres, eu tenho que ter alguma coisa para fazer, tenho que ter uma outra atividade, eu acabo assumindo outra atividade e vou assumindo uma atrás da outra, quando eu assusto, eu já estou com os meus dias da semana todos tomados, muitas vezes fim de semana também, principalmente quem dá plantão, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, trabalha em UTI, trabalha em hospitais em geral, hospitais com pronto atendimento. E a ideia de que é preciso ganhar mais dinheiro, ela vai se incrustando, vai virando natural na cabeça do profissional de saúde. Bem, se o cara consegue lidar bem com isso, se ele consegue não ficar doido, não entrar em estresse, em síndrome de excesso de trabalho, se ele consegue
no fim do mês, no fim do ciclo dele financeiro, pagar todas as compras, as contas e se sobra dinheiro para ele, tudo bem. Mas, tudo bem entre aspas, mas aquela pessoa que mesmo assim, mesmo trabalhando muito, está tendo dificuldade de sanear todas as contas, vai chegando o boleto e ela, puxa vida, eu preciso atender mais um paciente, nossa senhora, eu queria melhorar, trocar o meu carro, eu não tenho condições, eu preciso atender mais, eu preciso conseguir mais um trabalho, eu preciso atender mais paciente, eu preciso aumentar o valor da minha consulta. Vem naturalmente a ideia na cabeça da pessoa que se falta dinheiro, é sinal de que eu estou ganhando pouco. Eu tenho que ganhar mais. Porque está faltando. E a gente entra num ciclo vicioso de tentar cada vez conseguir mais paciente, mais trabalho para pagar aquelas contas. Acontece que sobrar dinheiro não tem 100% a ver com ganhar dinheiro. Porque sobrar é uma conta entre o que entrou e o que saiu. Então, existem dois lados da moeda que muitas vezes a pessoa não percebe. Para sobrar dinheiro, ok, você pode ganhar mais, vai sobrar. Mas também você pode gastar menos, também vai sobrar. E gastar menos é muito mais fácil que ganhar mais. Você sabe bem que para você conquistar um paciente a mais é muito difícil. É muito mais fácil você manter o paciente que você já tem, prestar um bom serviço e ele retornar, pagar uma nova consulta com você daqui a um tempo, do que você conquistar um paciente novo. É sempre mais difícil se você tem que conquistar novos pacientes, que você tem que levantar mais dinheiro. Então, se você consegue ajustar os seus gastos para aquele nível de ganho que você tem hoje, o que vai acontecer é que vai sobrar dinheiro. E aí isso é muito mais rápido de fazer. Porque quando você está no vermelho, quando está faltando dinheiro, você não tem nem paz, tranquilidade para raciocinar, para pensar estrategicamente na sua carreira. Se você pretende crescer ou fazer uma pós-graduação, se você quer tirar férias para passear com sua família, você não pensa nisso. Quando você está no negativo, você só pensa em resolver aquele problema. Agora, quando você consegue mudar o jogo, mesmo que por uma redução de gastos, e você faz sobrar alguma coisa, aí você tem pelo menos um suspiro para você entender onde é que você vai ganhar mais dinheiro, como, que estratégia que você vai usar para conseguir ganhar mais. Então, gastar menos deve ser a primeira escolha. Deve ser a primeira. Depois que você reduziu seus gastos e está sobrando dinheiro, aí você vai procurar ganhar mais. Porque, pensa comigo, vamos supor uma pessoa que começou agora, ganha R$1.000, entrou no mercado de trabalho recentemente, está começando a carreira e está ganhando R$1.000. Se ela gasta 1.000, no fim do mês sobra nada. Agora, se ela gasta 600, no fim do mês ela tem 400. Mas se essa pessoa já está no vermelho, se ela ganha 1.000 e gasta mais que 1.000, gastou 1.200, ela está devendo 200, está faltando 200 no orçamento dela. Por que que acontece isso? Porque ela tem hábitos, porque ela tem um padrão de consumo, de gastos, que faz ela gastar 1.200.
Se essa pessoa aumentar o ganho para 1.500, com certeza ela também vai aumentar o gasto. E esse gasto muito provavelmente vai ultrapassar os 1.500. Ou seja, se a pessoa não sabe lidar com 1.000, ela também não vai saber lidar com 5.000, nem com 10.000, nem com 1.000.000. Não adianta ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais e não saber lidar com aquilo ali que ganhou. É muito comum a gente ver por aí a pessoa que ganha na loteria e consegue perder tudo. Porque é o hábito que ela tem de gasto, de consumo. Ela não sabe lidar com aquela ferramenta monetária. No fim da carreira, antes de morrer, o Michael Jackson estava quebrado. Estava falido. Mas como que pode uma coisa dessa? O Michael Jackson era proprietário dos direitos autorais dos Beatles. Tudo que se toca de Beatles no mundo e que se paga direitos autorais ia para a conta dele. Além da fortuna que ele fez, mas ele conseguia gastar mais do que aquilo. Então, não é quanto se ganha, é como se gerencia, como se administra aquilo que você ganha. Então, o primeiro passo para você fazer sobrar dinheiro é gerir aquele dinheiro que você tem. Primeira coisa, você tem que aprender a administrar para fazer sobrar dinheiro. E fazer sobrar dinheiro é mais fácil reduzindo custos do que aumentando ganhos. Esse é um ponto principal que você precisa ter em mente toda vez que está faltando dinheiro aí. Eu estou vendo alguns comentários aqui. Tem aqui uma pergunta da Andréia aqui, ó. Como mudar este hábito? Pois é. Olha, mudar hábito é uma coisa muito complexa. E nós, profissionais de saúde, sabemos disso porque a gente tenta fazer o nosso paciente mudar hábito. Não é? Você certamente atende pacientes que têm problemas crônicos, problemas causados por hábito. Por que as pessoas têm excesso de peso? Por um hábito incorreto. Por que as pessoas são hipertensas? Tirando a hereditariedade, aqueles fatores que não são controláveis. Por mau hábito. Por que as pessoas têm lombalgia, dor nas costas? Por mau hábito. Então, mudar hábito é uma coisa muito complicada. Primeiro a pessoa precisa querer mudar o hábito. Não adianta nada você tentar ensinar o seu paciente que tem dor nas costas posturas adequadas, hábitos adequados, se ele não quer mudar hábito, ele quer que você entregue para ele a solução mágica para ele colocar ali na boca, tomar aquele remédio e ficar livre da dor. Seria uma maravilha, não é? Nossa, está faltando dinheiro, então onde que está a solução mágica? Eu quero saber, vai colocar lá na minha vida, acabaram os meus problemas financeiros pro resto da vida. Mas não existe isso. Não existe. Então, a pessoa primeiro precisa se entender que aqueles hábitos que ela vem mantendo trouxeram ela a essa situação que ela está hoje. Ora, se eu continuar com esses hábitos, eu vou continuar com esses resultados. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso mudar os meus hábitos, preciso mudar a minha maneira de ser, de lidar com o dinheiro aqui no nosso caso. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é saber como fazer isso. Porque se eu quero chegar em algum lugar, eu estou em Belo Horizonte agora. Se eu quero chegar em Porto Alegre, eu tenho que andar para o sul. Não adianta
eu me deslocar no sentido Salvador, porque eu não vou chegar em Porto Alegre, por mais que eu queira. Então eu preciso saber o caminho, como que eu chego lá. Então como que eu mudo o hábito? Aí vem conhecimento. Você precisa entender, no nosso caso aqui, como que o dinheiro funciona dentro da sua carreira, da sua atividade profissional. De onde vem o dinheiro? Por onde ele está passando dentro da sua atividade profissional? O que você está fazendo com ele? Para onde você está deslocando ele? Como que você está distribuindo esse dinheiro? Que gastos você tem? Como que esses gastos influenciam no seu ganho da semana que vem, do mês que vem? O que é gasto, o que é investimento que você está fazendo? Isso é importante saber para você entender onde é possível reduzir prejuízos, por onde são os gargalos que o meu dinheiro está sumindo. É muito interessante, quem recebe salário, muitas vezes chega no quinto dia útil, aliás está chegando amanhã, né? O quinto dia útil é amanhã. Muita gente aí vai receber salário, vai abrir a conta lá, tem muito dinheiro. Nossa, que maravilha, meus problemas estão resolvidos. Só que tem gente que vai falar assim, esse dinheiro já tem destino. Eu já sei que daqui a 20, 25 dias não vai ter nada ali. Mas para onde que ele foi? O que você pagou? Tem gente que nem isso sabe. Eu não sei, eu não gasto tanto, não é possível, para onde foi meu dinheiro desapareceu. Isso é um absurdo, a pessoa não pode saber, não pode viver assim. Então, isso é o conhecimento que vai te dizer a direção que você tem que trilhar, que você tem que seguir para alcançar aquele resultado que você tem. Depois que você, então, identificou o problema, que você resolveu que vai mudar aquilo, aí você aprendeu o caminho, agora você tem que trilhar aquele caminho. É a quarta etapa, a quarta fase. Não adianta eu saber o caminho para Porto Alegre, mas não mover 1 metro. Não adianta. Eu tenho que trilhar o caminho. Então agora vou mudar meus hábitos. Vou começar a fazer a minha caminhada em direção a Porto Alegre, que muitas vezes é simples. Simples. Mas não é fácil. Mudar hábito não é fácil. Então, se eu quiser sair de Belo Horizonte e chegar a Porto Alegre, é muito simples. É só eu dar um passo na frente do outro, uma hora eu chego lá. Mas fácil não é. Então, muitas vezes, você precisa de um suporte, precisa de uma ajuda, uma orientação, alguém que já passou por aquela situação e que pode te conduzir, te mostrar atalhos. E aí você vai enfrentando dificuldades e você começa a pensar, puxa vida, será que eu vou conseguir? Será que isso é possível? Será que eu vou dar conta? Ah, eu nunca vou dar conta. Ah, minha família sempre foi assim, nunca teve dinheiro sobrando na minha casa, meu pai era assim, minha mãe era assim, eu tô fadado a ser assim mesmo. Não. Aí vem outra pessoa e fala, não, não é assim. Você é assim porque você aprendeu assim com seus pais. Eles te passaram hábitos. Porque recentemente começou a prática de ensinar finanças na escola, mas eu nunca aprendi isso. Alguém aqui aprendeu a lidar com dinheiro na escola? Quem aprendeu aí, quem estudou isso na escola, seja na graduação, seja lá atrás, escreve eu aí, por favor. Eu aprendi. Eu estudei na escola, teve educação financeira e tal, e eu estudei isso. Eu, sinceramente, já vi a pessoa mais velha que eu já vi que estudou isso, não tem 10 anos de idade. Não tem, porque, infelizmente, não faz parte do rol das disciplinas estudadas nas escolas hoje. A partir de agora, se não me engano, a partir do ano que vem, vai começar a ser obrigatório nas escolas públicas brasileiras. Mas
normalmente, a lida com o dinheiro é aprendida dentro de casa. A sua mãe te ensinou, o seu pai, às vezes eles nem te ensinaram, mas você viu eles fazendo e você começa a repetir aqueles padrões, não é? E isso vai te conduzindo aos resultados que você tem hoje. Então é muito importante estudar, entender um pouco, porque todos nós dependemos de dinheiro e para a nossa carreira é fundamental você administrar, gerir corretamente os recursos que você tem para a sua prática profissional. Né? A disciplina, é difícil manter a disciplina, é verdade. Emagrecer também precisa de disciplina. É difícil manter a disciplina para isso. Resolver uma dor lombar crônica também é difícil. Manter disciplina é complicado. Disciplina é algo que precisa estar linkada a uma expectativa. Se você sabe o que você quer alcançar, se você sabe o que tem lá naquele destino, você ultrapassa as dificuldades, sabe? Você acorda, nossa, hoje eu tô com vontade de comprar aquela camisa que eu vi, mas aí você pensa, puxa vida, se eu fizer isso, eu vou sair da minha rota. Então eu sei o que me espera lá na frente se eu mantiver a minha disciplina. Então eu vou manter. Então eu entendo que disciplina sem uma clareza do objetivo que você quer alcançar realmente é muito complicado, é muito difícil. Mas não é impossível. Não é impossível, e quando se tem uma parceria, quando se tem alguém do lado para te dar um suporte, para te ajudar, te orientar, dizer onde pisar e qual caminho trilhar, a coisa fica mais fácil. E aí, como uma dica inicial para você começar a pensar nesses hábitos e como colocar em prática a partir de hoje esse conhecimento que a gente está dividindo aqui, eu sugiro que você comece a olhar para a sua receita e para a sua despesa hoje. Como é que ela está hoje? Porque tem gente que nem sabe quanto gasta. Quanto ganha é mais fácil, principalmente se você tem uma fonte de renda só. Mas muitas vezes, como eu falei aqui, a maioria dos profissionais não tem uma renda só, tem várias. E tem mês que ganha mais, mês que ganha menos. Então a primeira coisa que você precisa saber é quanto você ganha, quanto você gasta, porque se tiver gastando mais do que ganha, comece a procurar desperdícios do lado de cá para que você equilibre essa balança e, de preferência, deixa ela positiva, para que você tenha esse respiro para você pensar estrategicamente.